você que nos ouve, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Mais uma vez, nesta tarde, eu quero estar com vocês na primeira carta de João, desta vez no capítulo 1, do verso 5 até o segundo versículo do capítulo 2, que diz: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Louvado seja Deus pela sua palavra. O propósito deste texto é mostrar que existe a possibilidade de ter comunhão com Deus. E para que esta comunhão se torne uma realidade, é necessário que saibamos quem Deus é e quem somos nós. Diante disto, eu quero começar com o primeiro verso do capítulo 2 de 1 João. Que coisas são estas de que João descreve e que ele nos adverte, ele nos alerta? São as que ele escreveu anteriormente. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Não há aqui neste texto nenhum tipo de brecha para uma vida vivida em pecado de maneira dissoluta, de maneira a agredir a santidade de Deus. Mas um alerta que João nos faz de que Deus sendo luz, é necessário que nós também busquemos andar na luz, uma vez que desejamos comunhão com Ele. Portanto, preste bastante atenção nisso. O que mede a nossa comunhão com o Senhor não é nossa pretensa perfeição, mas o quanto trabalhamos diligentemente para mantermos uma vida de santidade e pureza na presença dEle e diante dos homens. Diferentemente daquilo que ensinavam os falsos profetas, não existe na Bíblia essa ideia que exista alguns que conquistem uma certa iluminação especial acima dos demais. Não. O que João ensina é que em Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós encontramos a verdadeira luz, a verdadeira iluminação, conforme a mensagem que o Filho proclamou, pois ele é a luz do mundo, de João capítulo 8, verso 12, e a luz dos homens, João capítulo 1, verso 4. Portanto, João é claro, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, somos mentirosos, não praticamos a verdade. Consequentemente, andar é a maneira de vida, o estilo de vida. Mentir não é somente o erro, mas uma contestação ativa da verdade, ou seja, isso é descrença. Terceiro, a exigência de que pratiquemos a verdade é baseada na luz de Deus. Mentir é, portanto, uma negação desta verdade, sendo essa uma atitude anticristã. As trevas determinam, então, como alguém anda. Todavia, as trevas não podem determinar o curso daqueles que andam em comunhão com Deus. Se estivermos andando na luz, as trevas não poderão permanecer, mas se nos apegarmos ao pecado, a luz não permanecerá. Trevas são evidências de uma vida sem Cristo, portanto, uma vida sem luz. Uma vida em pecado, em rebelião interior contra Deus. Portanto, esta é uma vida longe da comunhão com Deus. Todavia, diz João, se andarmos na luz como ele na luz está, diz o verso 7, nós, primeiro, temos comunhão uns com os outros, com o corpo de Cristo. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E qual é a consequência disso? A vida em comunhão com Deus afeta o nosso relacionamento com todos os seres
humanos. Além disso, a verdadeira comunhão com Deus vem através das pessoas. O amor dos irmãos é o produto do amor a Deus. Comunhão com os irmãos é a prova da comunhão com Deus. Somos, irmãos, purificados dos nossos pecados. O verbo no presente indica que esta é uma atividade contínua de Cristo em meu favor, em seu favor, em favor de todo aquele que crê e anda na verdade desta luz. Esta atividade purificadora de Cristo é que mantém a nossa comunhão. Caso contrário, seria impossível a convivência cristã. Queridos, a luz de Deus ilumina os nossos caminhos e abre a possibilidade de restauração no meio da comunidade. A veracidade da comunhão com Deus é atestada na comunhão com os irmãos, pois é impossível ter comunhão com Deus sem tê-la com os irmãos em Cristo. Andar na luz não significa impecabilidade, mas ter consciência do pecado e certeza de que Deus providenciou a solução, o sangue de Jesus Cristo, o seu bendito Filho. Mas, diz João, se dissermos que não temos pecado nenhum, ele diz no verso 8 e o verso 10, logo nós enganamos, somos mentirosos, a verdade não está em nós. Deus é mentiroso em nossas palavras, a sua palavra não está em nós. E a consequência disso é terrível. O pecado atingiu toda a raça humana. Em primeira instância, somos mentirosos, nos enganamos a nós mesmos. Em segunda instância, fazemos Deus mentiroso, tendo em vista que a palavra afirma que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Assim sendo, essa pessoa não é depositária da verdade. Ela não pode conter a verdade. Lembremos que Jesus disse ser a verdade e só nele nós estamos na verdade. Por mais que alguém queira negar ou colocar-se acima dos demais, afirmando não ser afetado pelo pecado, a Bíblia nos ensina que o pecado é um agente ativo que desfigura a nossa identidade. Mas João diz mais. Ele diz, olha, mas se confessarmos os nossos pecados, irmãos, se confessarmos os nossos pecados, como diz o verso 9, nós compreendemos que Deus é fiel e justo, Deus perdoa os nossos pecados, Deus nos purifica de toda injustiça e, consequentemente, nós andaremos na luz. E andar na luz não é negar o pecado, mas é sim confessá-lo. Confesse o seu pecado ao Senhor. Aquele que confessa e condena o seu próprio pecado, diz Agostinho, já está agindo com Deus. Deus condena os pecados. Se você também condená-los, então você está unido a Deus. A Bíblia mostra que Deus é fiel à sua própria natureza e às suas promessas. Ele prometeu: perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, verso 34. Perdoar aqui, irmãos, significa cancelar o débito. O Senhor cancelou a nossa dívida, derramando o sangue dele na cruz do Calvário. Sendo então purificados por Deus, nós podemos dar curso às nossas vidas. Estamos livres das amarras do pecado e da culpa que ele traz. E eu quero concluir esta palavra, irmãos, trazendo um alerta que Jason Meyer faz em um dos seus livros. Recusa-se a crer na mentira de que o pecado diminuirá com o tempo se você o deixar quieto. Não vai. O pecado é uma das únicas coisas que cresce quando deixado no escuro e morre quando trazido à luz. O pecado não resiste à luz do Senhor. Recusa-se a crer na mentira de que suas escolhas pecaminosas, na verdade, não afetam outras pessoas, porque afetam sim. O princípio do fermento se aplica a lares e a igrejas. Um pouco de fermento afeta toda a massa. Queridos, em última análise, a maneira de fugir de todas as formas de pecado, de toda imoralidade, é fugir para Cristo, pois Cristo é a satisfação diante do Senhor. Ele satisfez a exigência do Pai em função do pecado, em razão do pecado. Cristo propiciou a nossa culpa diante do Pai. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus.